tudo tranquilo? Hoje vamos falar da força de atrito. Acho que vocês já perceberam, né, que quando tentamos empurrar alguma coisa, essa coisa vai deslizar, por exemplo, numa superfície, a gente tem uma certa dificuldade, né? Por que que essa dificuldade aparece? Devido às rugosidades da superfície. Toda superfície, galera, ela é irregular, tá? Por mais lisa que ela for, ela ainda apresenta irregularidades. Essas irregularidades nós chamamos de rugosidades, ok? Existem processos, né, para reduzir as rugosidades, por exemplo, o polimento, né, a retífica, a lapidação, são processos cada vez mais eficazes aí para reduzir essas rugosidades. Mas não tem como acabar com elas, tá? Toda superfície ela é irregular, como a gente pode ver aí na figura, né? Esse zoom aí que dá o contato entre um bloco e a superfície, tá vendo? Você vê que tem alguns dentes ali, né? Tem até um aparelhozinho para medir essas rugosidades, ele é chamado de rugosímetro, né? Uma agulha que passa em cima da superfície e vai analisando o perfil dessa superfície, ok? E aí, quando aplicamos uma força nesse bloco aí para ele deslizar sobre a superfície, né, uma força F, devido a essas rugosidades, o que acontece? Aparece uma força para trás, essa é a força de atrito. Quem faz a força de atrito? A superfície. Qual a direção do atrito? Ele é sempre paralelo à superfície e sempre tem sentido contrário à tendência de deslizamento, né? Por exemplo, aqui, se você empurra o bloco para frente, ele vai ter essa tendência de deslizar para frente. E aí a força de atrito ela tem que ser contrária à tendência de deslizamento, ou seja, para a esquerda. Agora imagine a seguinte situação, né? A gente tem aqui o Robin, e o Robin ele vai tentar empurrar um caixote aí, né, sobre a superfície, vai tentar deslizar esse caixote aí. Será que ele vai conseguir, galera? Bom, quando o Robin fizer uma força, né, nesse caixote, devido às rugosidades, o que vai acontecer? O chão, né, vai fazer uma força de atrito, como nós vimos, contrária à tendência de deslizamento. Agora, e se o Robin ele for fazer uma força cada vez maior, o que será que vai acontecer? Se o bloco, né, ele permanece em repouso, significa que o atrito ele também aumentou, né, e, portanto, igual à força F, para anular ela, né, a primeira lei de Newton. Um corpo em repouso, se não tiver força, ele vai permanecer em repouso. Então, o Robin vai aumentando a força dele, o atrito também vai aumentar. Mas a superfície ela tem um limite de atrito que ela pode exercer. Tá? E se o Robin ele chegar nesse atrito, nesse limite, né, do atrito, e passar, o que vai acontecer? O bloco vai deslizar. Então, galera, se uma coisa, né, ela vai ou não deslizar na superfície, vai depender, né, da força aplicada nessa coisa, tem que ser maior do que a força de atrito, ok? E aí, se a gente representar essas forças no plano cartesiano, né, que é a força de atrito em função da força F, a gente percebe, né, no início aqui, que a força de atrito ela aumenta linearmente, né, com a força F. Tá vendo aqui? Porque se a força F vale 5 newtons, a força de atrito também tem que valer 5 newtons para não entrar em movimento, né, para não deslizar. Ok? Então ela vai aumentando, né, com a força F, mas ela tem um limite. Quando ela chega no limite, se a força F ela passar esse limite, né, da força de atrito, o bloco vai deslizar. E a gente percebe, né, curiosamente, aqui, que a força de atrito ela reduz bastante e depois ela permanece constante. Então, após o deslizamento, o Robin pode aumentar a força dele o tanto que ele quiser, que o atrito ele vai permanecer constante, ok? Ou seja, é mais difícil, né, a gente começar o deslizamento, né, do que manter o deslizamento, né, arrastando alguma coisa em uma certa superfície. Essa região aqui, né, onde não teve o deslizamento, é chamada de força de atrito estático. O máximo valor dele aqui, né, chamado de força de atrito estático máximo, né, o limite que o atrito pode chegar. E quando tem um deslizamento, é chamado de força de atrito cinético, ok? Sempre o atrito cinético é menor do que o estático máximo. Agora, a gente percebe experimentalmente, tá, que a força de atrito ela é diretamente proporcional à normal. A normal é a força aí que a superfície faz, né, no nosso objeto. Tá? Quanto maior a normal, maior é a força de atrito. Então, por exemplo, se uma pessoa subir nesse caixote aqui, a normal vai aumentar. E, portanto, o atrito também. Mais difícil vai ser, né, colocar esse bloco em deslizamento. Ok? E a gente sabe que para transformar a proporcionalidade, né, numa equação,
nós devemos colocar um sinal de igualdade, uma constante multiplicativa. Okay? Essa constante aqui, ela é representada por uma letra grega, né, o mi, tá? E o subscrito E, que significa estático. Então, esse aqui é o mi estático, o coeficiente de atrito estático. Essa constante ela é característica da superfície, tá? Cada superfície tem um valor para esse coeficiente aí. O coeficiente de atrito cinético tem o mesmo formato, né? A equação que vai mudar aí o coeficiente, né? Ao invés do mi estático, vai ser o mi cinético. Então, a equação tem o mesmo formato, só vai mudar o coeficiente, tá? E para o atrito cinético ele ser menor do que o estático máximo, é necessário que o coeficiente estático ele vai ter que ser maior do que o coeficiente cinético. Agora vamos analisar aqui a seguinte situação, né? Nós temos aí essa caminhonete aí, né? Que vai andar nessa superfície aí, galera. Bom, tem dois tipos de carros, tá? Tem os carros que são tração dianteira e também tem os carros que são tração traseira. Desculpe, tem outros carros, né? Que são os carros 4x4, por exemplo, né? Se o carro ele for tração traseira, a maioria das caminhonetes são, significa, né, que o motor ele traciona a roda traseira, tá? Então quem faz o carro andar vai ser as rodas de trás. O carro que é tração dianteira é o contrário, né? O motor ele transmite o movimento para a roda dianteira, ok? Então essa caminhonete aqui, vamos supor que ela é tração traseira. Quando a pessoa acelerar, o que vai acontecer? O pneu dela, né, vai empurrar o chão para trás com a força F, ok? Né? Para ela andar para frente, o pneu vai ter que empurrar o chão para trás. Como o atrito sempre é contrário à tendência de deslizamento, vai aparecer uma força para frente. Essa daí é a força de atrito, né, que o chão faz no pneu da caminhonete. Quando a caminhonete entra em movimento, né, para a roda dianteira girar no sentido horário, né, para ela entrar em movimento, quem faz essa roda dianteira girar no sentido horário é o chão. E qual deve ser o sentido da força de atrito, né, nessa roda dianteira? Para ela girar no sentido horário, tem que ser para a esquerda, ok? Então, o carro tração traseira, o atrito é para frente na roda de trás e o atrito ele é para trás na roda da frente. Já o carro, né, que é a tração dianteira, essas forças elas vão inverter, ok? O carro que é 4x4, por exemplo, o atrito, né, ele vai ser em todas as rodas para frente, ok? Então é isso aí, pessoal. Abraço para vocês, valeu e até a próxima aula.